Olá, eu sou o Caio Andrade Oliveira, sou estudante de Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo de São Carlos e hoje eu vou ensinar o que é a Comissão de Cultura e Extensão do ICMC, ou também conhecida como CCX. Bom, para começar, a gente tem que entender os três principais pilares da Universidade de São Paulo. Nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão. E nesse vídeo eu vou focar muito mais no pilar da extensão, que é basicamente a conexão entre a comunidade e a universidade. Bom, mas o que o CCX e qual que é a função dele? Bom, o CCX tem como principal função organizar, articular e orientar todos os projetos de extensão dentro da Universidade de São Paulo e principalmente do ICMC. Mas o que é essa orientação? O que é esse acompanhamento? Bom, o CCX permite que as atividades de extensão sejam organizadas de uma maneira plena, organizadas de uma maneira profissional, fazendo com que a Universidade de São Paulo seja um dos principais expoentes de produção científica externa à própria universidade. Ou seja, permite que a comunidade do Estado de São Paulo receba toda a produção científica da Universidade de São Paulo, toda a produção científica possível, né? Dentro dos limites possíveis. Bom, mas como que isso é feito, então? O CCX faz com que uma equipe de docentes e discentes sejam os mais profissionais possíveis dentro do contexto da universidade. Ou seja, ele seleciona todos os docentes mais ativos dentro da universidade e todos os discentes mais preparados para fazer toda essa extensão. Além disso, ele é responsável por registrar e executar todos esses projetos, ou seja, ele oficializa o que é feito dentro da universidade, o que é feito dentro das atividades de extensão, permitindo com que a comunidade externa veja o que está acontecendo. Que a comunidade externa preste atenção do que tudo é produzido. Isso gera uma credibilidade muito maior para a universidade e faz com que tenha uma visão muito mais benéfica dentro da Universidade de São Paulo. Bom, mas o que são essas atividades de extensão na universidade? As atividades de extensão são diversas. A gente pode ter visitas de escola, como foi feito em junho de 2026, nesse ano, em qual eu próprio participei, em que a gente tinha que fazer projetos dentro de uma disciplina específica, em que a gente tinha que apresentar para escolas da cidade de São Paulo e arredores. E com isso, a gente conseguia externar todo o nosso estudo que a gente fez durante um semestre de uma disciplina para que crianças e adolescentes de escolas da cidade de São Paulo consigam absorver esse conteúdo. Então a gente foi uma experiência muito legal. A gente conseguiu mostrar um pouco do dia a dia e um pouco do que é feito dentro da universidade para essas crianças. Além disso, são feitas visitas sobre outros tipos de coisa, além de ciências, também tem sobre palestras de docentes. Temos também os grupos de extensão, que são esses grupos de estudo voltados para alguma atividade específica da universidade, ou também alguns eventos mais esporádicos que ocorrem. Como, por exemplo, nós temos 3 projetos que ocorreram principalmente em junho e julho. O Caipira, que foi um projeto voltado para atividades em Python, que ocorreu na Universidade de São Paulo em junho, mais ou menos. A OpenAIO, que foi um evento voltado para inteligência artificial e IoT, que são as internet das coisas, que são hardware integrado ao software. Ou seja, você tinha esses eventos que permitiam que a produção da Universidade de São Paulo seja externa. Ou seja, esses eventos, as inscrições não estavam restritas aos discentes da Universidade de São Paulo, aos graduandos, aos pós-graduandos, aos alunos da universidade. Todas as pessoas dos arredores do estado de São Paulo, de estados externos até, podem se inscrever e participar dessas atividades. Então isso permite que toda essa comunidade se aproveite da universidade. Além, claro, de coisas que não são muito relacionadas à graduação, por exemplo, a audição Madrigal da USP de São Carlos, que ocorreu em julho mais ou menos, que é um grupo de cantores de coral da USP de São Carlos, que é voltado mais para essa parte mais musical, né? Não tem muito a ver com a relação da graduação, mas é muito importante também ter essa cultura dentro da universidade. E também, para mais informações, é só ver no Instagram do CCX, que eles ficam divulgando diversos tipos de eventos parecidos com esse. Bom, mas qual que é a vantagem de ter essas atividades vinculadas ao CCX? O CCX, ele permite
é que essas atividades, que esses grupos de extensão tenham muito mais recursos, tenham muito mais visibilidade, tenham muito mais infraestrutura, além, claro, da orientação institucional. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o CCX permite que esses grupos de extensão tenham muito mais profissionalismo dentro do seu grupo de atuação. Ou seja, eles têm muito mais recursos, seja financeiro, recursos materiais, com equipamentos necessários. Eles têm muito mais organização, porque os docentes orientam todas essas realizações, essas atividades, além, claro, da visibilidade, porque a Universidade de São Paulo obviamente, uma das universidades mais prestigiadas do país e da América Latina, e isso permite que esses grupos de extensão tenham muito mais conexões com empresas, com pessoas, e isso permite que esses grupos e essas atividades sejam muito mais realizadas corretamente. Além, claro, de permitir cursos e certificações, ou seja, esses grupos de extensão entram e atividades de extensão entram para o currículo dos profissionais que estão realizando esses grupos. Então, portanto, isso ajuda muito na vida profissional e na vida posterior à pós-universidade, certo? Bom, falando um pouquinho mais sobre os grupos de extensão, nós temos 26 grupos de extensão dentro do próprio CMC. Claro, é muito difícil falar de todos aqui, mas eu posso dar destaque ao GEMA, por exemplo, que são o grupo de estudo de maratonas de programação, o ICMC Júnior, que é voltado para a empresa júnior, que é voltado um pouquinho mais para essa parte de empreendedorismo, o RAIA, que é voltado aos estudos de inteligência artificial, então nós temos o Ganesh, que é de cibersegurança, o Data, que é de ciência de dados, e diversos outros, como o Code Labs, que também que é desenvolvimento web, e etc. E diversos outros tipos de grupo dentro do ICMC. Além, claro, da grande importância de enriquecimento dos graduandos nesse grupo de extensão, é obrigatório, por parte da formação, realizar essas atividades de extensão. De acordo com o próprio Ministério da Educação, 10% da carga horária dos graduandos tem que ser realizadas por meio de AEX, que são essas horas de extensão, que são essas atividades de extensão. Mas o que faz uma AEX? Então, basicamente, uma AEX, como eu já disse, é essa conexão entre a comunidade e a universidade. Então, você tem coisas dentro da universidade que são muito vistas teoricamente, que são vistas muito mais dentro da sala de aula, são colocadas em prática em atividades de extensão. Ou seja, você usa, por exemplo, o RAIA. O RAIA são feitos projetos práticos de inteligência artificial. Ou seja, você sai da teoria da sala de aula e permite que você pratique dentro de um cenário real e profissional do que você foi visto em sala. Aí, claro, de você permitir conexões com a coordenação, com o corpo docente, além de participações em diversos grupos externos à USP. Bom, mas como que eu consigo pagar, como eu consigo cobrir essas horas de extensão? Tem duas formas principais. Nós temos em disciplinas regulares, em que certas disciplinas, que é possível ver no site do Jupyter, certas disciplinas permitem você ganhar essas horas de extensão. Por exemplo, como eu já disse, eu participei dessa feira de extensão em junho para escolas da cidade de São Paulo, em que não era um grupo de extensão próprio, era uma atividade, uma disciplina regular, que era a Evolução Histórica da Computação, em que eu ganhava essas AEX. Então, em algumas disciplinas regulares, sem ser coisas externas à grade horária, você consegue ganhar AEX. E claro, do jeito mais tradicional, quem é AEX cadastrados por meio de grupos de extensão, como Campanha do Agasalho, todos esses grupos que eu já falei, e atividades de extensão que são mais periódicas, como aqueles que eu já citei, como Caipira, como o OpenIO. Bom, claro que você deve ter um certo cuidado ao se inscrever nesse tipo de atividade, porque nem todas as atividades contam com AEX. Então, se seu interesse é principalmente ganhar essas AEX, você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nem sempre você ganha essas AEX em realizar certas atividades, então você tem que tomar cuidado. Além disso, também é muito legal você ver um pouquinho do que é fora do ICMC, porque o ICMC tem muitos grupos muito importantes dentro da USP, mas todos os grupos da Universidade de São Paulo permitem que os alunos sejam inscritos.
Ou seja, grupos da ESC, por exemplo, permitem que os alunos do ICMC sejam inscritos. Ou seja, ESC Finance, Topos, Fórmula SAI permitem que esses alunos do ICMC sejam inscritos. Então é muito legal você ter essa interunidade, esse intercâmbio de conhecimento entre os institutos dentro da USP. Bom, e como podemos relacionar o Código de Ética da USP com o CSEX do ICMC? Eu quero atentar um pouquinho a relação ao artigo 5º do Código de Ética da USP, do título 1, em que ele fala sobre os deveres dos discentes e dos docentes da Universidade de São Paulo. E principalmente no tópico 2 ao tópico 4, nós temos que a comunidade da Universidade de São Paulo deve promover a valorização do ensino público e a valorização da externalização da produção científica da USP. Então, como eu já vi anteriormente no vídeo, o CSEX garante essa externalização de produção científica. Ou seja, o ensino público é extremamente valorizado, muito principalmente do CSEX, porque o CSEX permite, por exemplo, que escolas visitem a USP, escolas públicas como ETECs ou escolas públicas tradicionais visitem a USP, fazendo com que os alunos conheçam a Universidade de São Paulo, conheçam um pouquinho do dia a dia da graduação e da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Isso faz com que o ensino público seja muito mais valorizado, porque o ensino público consegue se conectar e consegue se ambientar dentro de uma das universidades mais prestigiadas de São Paulo e do Brasil. Além disso, os artigos do título 1 e do título 5 têm grande prioridade a relação da pluralidade de conhecimento, a pluralidade ética e ideológica e a valorização da tolerância dentro da universidade. O CSEX tem uma grande importância disso, porque uma das grandes funções do CSEX é fiscalizar e orientar esses grupos de extensão. Então, por meio dessa fiscalização e orientação, ele garante que nenhum grupo de extensão esteja praticando alguma prática intolerante, seja religiosa, ideológica ou política. Então, por isso, o CSEX garante que todas as atividades de extensão sejam apartidárias, não tenham nenhum tipo de preconceito. Isso faz com que a universidade seja muito mais plural etnicamente, ideologicamente e diversos outros tipos de grupos dentro da universidade. Além disso, principalmente no título 5 do Código de Ética, o CSEX tem uma grande importância em relação ao uso de recursos públicos da universidade, porque o CSEX ele faz com que a universidade seja realizada, as atividades de extensão da universidade sejam realizadas de uma maneira muito eficiente e plena. Ou seja, ele garante que os orçamentos da Universidade de São Paulo sejam utilizados de uma maneira muito eficiente, fazendo que não haja desperdícios por parte dos grupos de extensão, das atividades de extensão. Isso faz com que o orçamento da USP seja utilizado de uma maneira muito melhor. Bom, e concluindo todo o meu vídeo, basicamente o que eu quero mostrar é que o CSEX, a Comissão de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, é muito importante, porque ele permite que todas essas produções científicas, toda a produção de conhecimento da Universidade de São Paulo seja distribuído para toda a comunidade externa. Dessa forma, todas essas atividades são feitas de uma maneira muito mais eficiente, são feitas de uma maneira muito mais profissional, e o CSEX tem grande participação dessas atividades. Bom, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho mais de como que as atividades de extensão e como esse órgão, que é tão importante no ICMC e na USP, é feito e é utilizado dentro da universidade. Muito obrigado.